Panorama de mercado dia 4 de março, quarta-feira, dia de recuperação, depois da forte queda que nós tivemos ontem nos mercados. Hoje um dia aí de repique, tanto nos Estados Unidos quanto nos emergentes. E Ibov aí subindo próximo de 1,4%. Tivemos aí uma reação muito boa de bancos, de mercado interno, da própria Vale, que no momento sobe. O único que destoou aí, Petrobras, né, realizando um pouquinho depois de o petróleo recuar aí das suas máximas um pouco, nada ainda muito significativo, mas recuando um pouco da máxima dos $85 que o petróleo Brent bateu. Então a gente vê a Petro para baixo, enquanto a maioria das ações que ontem desabaram forte estão em alta no dia de hoje. Isso então traz uma alta para o Ibov aí de 1,4%, mas obviamente, por enquanto, é um repique diante da intensa queda que nós tivemos de quase 3,30 no dia de ontem, e a gente continua de olho nos desdobramentos dessa guerra aí, Estados Unidos, Irã e aliados. Ainda há bastante dificuldade em entender se essa guerra vai perdurar, vai se estender, né? A gente sabe ali que o Irã já está com uma quantidade reduzida de mísseis, mas o Irã está ameaçando ali fazer ataques em fontes energéticas, né? Em usina, inclusive nuclear de Israel, com os seus mísseis restantes. Então tudo isso pode trazer um estresse aí nos próximos dias. A gente tem que ficar de olho na dinâmica do mercado, mas hoje, depois da forte queda de ontem, o mercado dando uma respirada. No Ibov, a gente chegou na região de suporte lá dos 180 mil. Se vier a perder, mínima de ontem, a gente mira para uma próxima região de suporte lá na média de 50, aqui na faixa dos 175 mil pontos. O S&P hoje subindo 0,88, ontem caiu quase 1%, mesmo assim se recuperou muito bem das mínimas, hoje volta a mostrar força. Essa vem sendo a dinâmica do S&P. Toda vez que chega nessa região aí dos 6.780, a defesa, a reação, e não foi diferente dessa vez. Ontem, apesar da queda, segurou nessa região, hoje está subindo aí quase 1%. Então o S&P segue bastante travado, indefinido aí no curto prazo, porém segurando numa região importante de suporte. Dow Jones sobe 0,65, também teve uma boa reação ontem apesar da queda. Já vem agora trazendo uma correçãozinha de curto prazo, mas ainda sem trazer uma reversão muito clara de tendência. Pode aí segurar nessa região dos 48 mil, voltar para cima, ou se o mercado voltar a realizar nos próximos dias, buscar a região lá próximo dos 47.100 pontos. Nasdaq subindo hoje 1,60%, assim como a S&P vem reagindo de maneira interessante nessa região aí de suporte, né? Já é a terceira vez que estressa de maneira mais relevante ali na faixa dos 24,5, e ontem recuperou bem das mínimas e hoje está subindo bem, 1,60 de alta, também um pouquinho mais travado e indefinido no curto prazo. Petróleo, que subiu aí forte nos últimos 3 pregões e hoje novamente estava operando em alta, uma alta aí de mais de 3%, está praticamente no 0 a 0, respeitando essa região de resistência aí dos 82,70, 83 dólares. É uma região de topo lá atrás de janeiro de 2025. Testou ali, está respeitando. E se houver um avanço aí em negociações ou mesmo ataques que façam com que o Irã não tenha mais capacidade de responder, a gente pode ver o petróleo voltando a ceder, né? Com o trânsito aí dos petroleiros voltando a normalizar lá no Estreito de Hormuz, e a gente pode voltar a ver petróleo para baixo. Por enquanto ainda segue estressado, mas atingindo região relevante de resistência. Minério de ferro lá em Singapura acabou fechando com uma alta de 0,46%, mas no aftermarket subiu bem, uma alta de 1,47%. Se fechar assim aí para o dia de amanhã, confirma um pivô e uma possível reversão de tendência no minério pode começar a aparecer. Depois de várias semanas em queda, a gente pode começar a ter uma reação do minério para buscar patamares lá próximo dos 102 dólares. Metais preciosos que caíram forte ontem, o ouro caiu 4,38 ontem, hoje sobe 1%. Arrefecendo das mínimas, chegou a subir mais, mas ainda continua numa tendência muito clara de alta, com topos e fundos ascendentes aí, considerando final de janeiro, que teve aquele flash crash ali no final de janeiro, fevereiro vem recuperação, e março a gente segue com a mesma dinâmica. A prata hoje vai subindo 1,94, esteve subindo mais depois da forte queda de ontem. A prata ainda não conseguiu,
de uma maneira muito significativa, assim como o ouro, né? Trazer ainda uma leitura de topos e fundos ascendentes, está trabalhando em mais travada nessa região dos 93 dólares, 92 dólares até a região lá dos 70 e poucos dólares. Então a gente precisa ver a prata firmando acima desses 92, 93 para voltar a trazer uma dinâmica mais forte. Já as criptomoedas hoje reagindo muito bem, o Bitcoin sobe mais de 7%, está vindo buscar a primeira retração aí de 382 de toda a pernada de queda que teve dos 97 mil até os 60 mil. Hoje um dia bastante interessante, vamos ver se realmente marca fundo as criptomoedas e começam a trazer uma reversão de tendência. O Ethereum vai subindo mais de 9%, também querendo marcar fundo aí nessa região dos 1.700 dólares e pode começar a ter uma reação juntamente com o Bitcoin para buscar patamares ali dos 2.400 e mais acima na região dos 2.800 dólares. Vamos ficar de olho aí nos próximos dias, as notícias em relação ao conflito do Irã seguem fazendo preço e obviamente também no cenário interno a gente vai ficar de olho nas pesquisas eleitorais. Grande abraço a todos, vejo vocês amanhã para um novo Panorama de Mercado. Valeu!